E olha, a gente vai agora ao vivo com a repórter Maria Maciel, porque a Secretaria Estadual de Saúde se posicionou oficialmente sobre essa morte que nós postamos agora há pouco, desse senhor de 63 anos. E a Maria está ao vivo nesse exato momento para trazer os detalhes e nos atualizar deste caso. Maria Maciel, você, boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos. Bom, eu vou trazer então essa nota enviada pela Secretaria Estadual de Saúde a respeito então dessa morte desse homem que foi a primeira vítima do novo coronavírus. Em relatos descritos pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde, o CIEVS, responsável pela notificação e investigações de casos suspeitos da Covid-19 em Alagoas, o paciente chegou à unidade de pronto atendimento, a UPA do Trapiche, na madrugada do dia 27 de março, após ter sido encaminhado pelo Hospital Geral do Estado, já com sintomas de falta de ar e histórico de febre que estava ocorrendo há 5 dias. Então, esse é o relato do CIEVS e depois disso, a nota diz ainda que prontamente o médico plantonista realizou todas as avaliações necessárias. Ao perceber a gravidade da situação, o paciente foi entubado na própria UPA, graças ao plano de contingência estadual de enfrentamento à Covid-19 colocado em prática a montagem de leitos intensivos nas UPAs, dotando os locais com os equipamentos necessários a todos os cuidados desses pacientes. Em relação à coleta, o paciente passou pelo procedimento de coletagem ainda no Hospital Geral do Estado, como esclarece a nota. E, posteriormente, a coleta foi encaminhada ao Laboratório Central de Alagoas, o LACEN. Então, após a análise laboratorial, o resultado divulgado nesta terça-feira testou positivo para a Covid-19. Foi o único teste feito pelo paciente. E, segundo o prontuário médico, o paciente era hipertenso e também diabético. Então, esses são os esclarecimentos da Secretaria Estadual de Saúde, que confirma a morte, então, desse homem de 64 anos pelo novo coronavírus, sendo a primeira vítima, então, aqui no estado. É com você, Wilson. Muito bem, muito obrigado, Maria, pelas suas informações. Repórter boa é assim, mesmo com as chuvas às vezes chegando aí, enfim, mas mantendo aí para trazer a informação na velocidade em que ela acontece. Minha querida Olhos de Esmeralda, muito obrigado pela nota da CESAL, explicando todo o histórico, inclusive, aí a situação deste primeiro caso de morte sendo já diagnosticado com a Covid-19, a coronavírus. Nós já começamos, então, a pontuar um primeiro caso aqui no estado de Alagoas. Eu espero que pare por aí, mas é importante que cada um de nós possamos fazer também a nossa parte. Tá bom? Muito bem. Daqui a pouquinho nós teremos também a informação, daqui a pouquinho nós vamos trazer a live, inclusive, do governador, tá? Trazendo essas informações sobre tudo isso. E sem perder tempo, vamos lá então, direto com o governador. Vamos lá, vamos ouvir. Inclusive aqui por transmissão ao vivo. Esse caso de agora, da UPA do Trapiche, de um cidadão acreano de 63 anos, infelizmente deu positivo e Alagoas teve a primeira morte por Covid-19 aqui. Ninguém quer que tenha morte, ao contrário, a gente está se esforçando diuturnamente, trabalhando praticamente 20 horas por dia para que a gente entregue o resultado da saúde estruturada, a curva achatada com o menor número de casos no curto prazo para a gente poder atender as pessoas. Exatamente da forma que esse cidadão que veio a falecer foi atendido. Ele estava num aparelho de respiração artificial, mas mesmo assim, num leito de tratamento intensivo, mas mesmo assim veio a falecer. Então, esse é o comunicado principal do dia de hoje e eu vou passar a palavra ao secretário Alexandre Aires para ele falar dos exames e também da única confirmação do dia, que foi exatamente a confirmação desse senhor que veio a falecer na última segunda-feira. Alexandre. Exato, governador. Eu queria falar um pouco também sobre as situações. Eu tenho dito que as redes sociais, elas são como papéis e aceitam todo tipo de comentário ou todo tipo de escrita. Eu estou acompanhando aqui e as pessoas querendo dizer que é mentira. A gente tem muita responsabilidade. Acho que nós que estamos nessa frente, trabalhando de domingo a domingo, governador, quem mais torce para que a gente não tenha mortes aqui em Alagoas somos nós. Hoje a gente está com um sentimento realmente de muita tristeza. E eu queria pedir às pessoas que estão acompanhando aqui que tenham um pouquinho de respeito com os familiares. Os familiares estão passando por um momento muito difícil. A gente entende as postagens dos familiares tentando negar
a situação, mas a gente tem muita responsabilidade. A gente não ia divulgar nenhum resultado se a gente não tivesse a plena convicção e o resultado laboratorial, que inclusive está até aqui, governador. O resultado está aqui, de acordo com as determinações legais, a gente não pode mostrar, mas o resultado está aqui em nossas mãos, onde diz que o resultado foi detectável para a Covid. Então a gente precisa ter um pouco de calma, um pouco de respeito aos familiares. O nosso centro de investigação em saúde, o CIEVS, de vigilância em saúde, desculpe, o CIEVS entrou em contato com a família hoje. Eu queria passar uma outra informação sobre isso, muito importante. A esposa do cidadão que faleceu, ela ontem esteve no Hospital Veredas, ela foi feita uma tomografia, foi recolhida as amostras dessa senhora, a gente está aguardando o resultado do exame, então nós estamos trabalhando com muita responsabilidade. Então, assim, vamos respeitar um pouco os familiares que estão nesse luto, desse ente querido. Eu acho que não tem o que discutir em relação ao teste. O teste é um teste laboratorial. Nós já fizemos mais de 300 testes aqui e eu queria finalizar dizendo, governador, que quem mais sente depois da família, eu tenho certeza que somos nós que estamos aqui nessa luta, nos expondo constantemente, deixando nossos familiares em casa preocupados com a gente, tanto a gente aqui, nós dois, quanto o Dr. Marcos Ramalho como secretário adjunto, os profissionais que estão aqui ajudando a gente nessa batalha, os profissionais de saúde que estão nas ruas, os policiais civis e militares. Então vamos ter um pouco de respeito, vamos ter um pouco de consciência e de respeito, principalmente aos familiares que hoje estão com essa dor. É isso, viu, secretário? Isso é normal, a gente compreende que as redes sociais têm uma divisão muito grande, mas nós vamos seguir assim, passando para o cidadão de maneira transparente o que está acontecendo em Alagoas. Nesse momento, infelizmente, a gente não vive em uma ilha em Alagoas. O Brasil tem mais de 200 mortes e chegou a um caso aqui no nosso estado também. E nós estávamos com todo o tratamento para o paciente da maneira como deve ser feito. Agora, Alexandre, vamos passar falar do boletim? Para o boletim. O boletim nós temos, governador, analisamos 20 casos de ontem para hoje. Desses 20 casos, nós tivemos 19 não detectados e esse caso do cidadão que veio a óbito, o caso como confirmado, nosso primeiro óbito aqui. Então nós temos hoje 343 suspeitos, nós temos 18 casos confirmados e 301 descartados. Lembrando, governador... E um óbito. Lembrando, governador, que destes casos confirmados, muitas pessoas já ultrapassaram o período da quarentena e já estão ultrapassaram os 14 dias sem sintomas, com poucos sintomas, já voltaram ao convívio, já foram liberados pelos infectologistas. Isso é um cenário positivo para que a gente siga acompanhando, e eu queria deixar claro que todos os 343 suspeitos, desde que eles entram no rol de suspeitos, eles são constantemente monitorados pelas secretarias municipais de saúde e pelo CIEVS estadual. Esse trabalho que tem sido feito diariamente pela Secretaria de Saúde, pelo governo de Alagoas, no sentido de estruturar o Estado para que a gente possa fazer o enfrentamento às necessidades do Covid-19. Então essas eram as informações do boletim e vamos passar a responder as perguntas aqui que a Charlene vai conduzir. Tá certo. Boa noite, governador. Boa noite, secretário executivo e aos que estão participando dessa live. Pergunta da Thaisa Bibi, do 7 Segundos. Os arapiraquenses estão preocupados com as subnotificações dos casos de Covid-19 na cidade. Dizem que não estão sendo realizados testes. Há testes suficientes em Arapiraca e por que está demorando tanto para sair os resultados da cidade, já que só aumentam os casos suspeitos? Nós temos realizado, Charlene, uma média de 40 testes por dia. Nós hoje realizamos 20, mas a média é 40 testes por dia. E nós já pactuamos uma ampliação. O Ministério da Saúde, é muito importante que vocês entendam isso. O Ministério da Saúde orientou que nenhum estado comprasse, porque eles iriam garantir a entrega dos testes. Os testes não chegaram e o governador Renan Filho autorizou que a gente comprasse com recurso próprio. Nós estamos comprando esses testes, finalizamos o processo e até quinta ou sexta-feira nós teremos uma ampliação para a gente ter uma resolutividade mais rápida na
na entrega desses resultados. Isso é importante que seja dito, que o Ministério da Saúde garantiu aos estados que iria viabilizar os testes. Os testes estão demorando a chegar, nós já ampliamos de 20 para 40, o secretário está conversando com a Universidade Federal de Alagoas para a gente ampliar mais, mas é importante testar mais. Hoje, em vários estados do Brasil, praticamente no Brasil inteiro, tem crescido o número de casos suspeitos e a gente está trabalhando para ampliar o número de testes, inclusive os testes de Arapiraca. Pergunta agora da Vera Alves, do Jornal Extra. A polêmica de hoje parece mostrar que, a despeito de todos os esforços do governo do estado pela transparência, um expressivo número de pessoas tem privilegiado as mensagens por aplicativos, muitas até sem identificação do autor, em detrimento da informação oficial e da imprensa. Não seria o caso de traçar novas estratégias para fazer valer a verdade neste momento de incertezas e vulnerabilidade que todos vivemos? É verdade, esse é um momento muito novo. Essa pergunta traduz bastante o que está ocorrendo. A gente está sendo o máximo transparente possível, mas como redes sociais e as pessoas divulgam muitas informações sem a devida responsabilidade, como disse o secretário, não respeitam as pessoas que estão sendo ali exatamente expostas, de maneira que nós estamos, governo do estado, Secretaria de Saúde, inclusive verificando qual será o modelo de anúncio, para que a gente, quando tiver que anunciar pessoas que não estão mais doentes, números de doentes e principalmente óbitos, a gente crie um mecanismo para dissipar, evitar fake news, porque na verdade tem sido esse momento do novo coronavírus no Brasil inteiro objeto de muitas fake news, inclusive a gente tem visto fake news serem desmentidas em noticiários em cadeia nacional, justamente pela repercussão desse tipo de coisa, mas nós vamos exatamente nos preparar para fazer algumas modificações internas, né, secretário? Para inclusive comunicar às pessoas, informando a imprensa tradicional, utilizando a credibilidade da imprensa tradicional, para que a gente dissipe a possibilidade daqueles que teimam em tentar fazer fake news, levar isso adiante. Pergunta agora da Vanessa Oliveira, do Mídia Caeté. Como tem sido a dinâmica de notificação e exames? Existem casos que estão sendo descartados sem que tenha sido feito o exame laboratorial? Existem casos, quando a pessoa tem um caso suspeito, ela recebe a recomendação de ficar 14 dias em isolamento domiciliar. Passados os 14 dias, a pessoa pode voltar ao convívio social, de maneira que isso pode ocorrer, mas nós estamos priorizando os testes, né, secretário? Sem dúvida, a partir do momento que o cidadão ou a cidadã entra para o rol de suspeitos, o governador e para quem está assistindo a gente, ele só pode sair daquele rol de suspeitos após ser testado. Pergunta agora de internauta, o José Elias. Governador, eu li uma matéria que dizia que a suspensão da dívida do Estado ia permitir um investimento de 32 milhões de reais só para a saúde. Com esse dinheiro, vai ajudar para combater a Covid-19 em Alagoas? Sim, nós tivemos, José Elias, uma decisão do ministro Alexandre Moraes suspendendo o pagamento da dívida do Estado para utilizar os recursos na Covid-19. O governo federal também enviou um projeto para o Congresso Nacional com a mesma finalidade. O Estado entrou na Justiça para não depender da aprovação desse projeto pela Câmara e pelo Senado, mas eu espero que esse projeto seja aprovado, porque isso vai colaborar com as condições para Alagoas enfrentar a Covid-19 em Alagoas, no nosso estado, estruturando os hospitais, especialmente leitos clínicos para internamento e leitos de UTI, que são os mais necessários no caso de Covid-19. Então essa informação é consistente e a decisão do ministro Alexandre Moraes vai ajudar Alagoas. Agora a pergunta da internauta Elisângela Menezes. Até hoje só foram confirmados 17 casos, um número expressivo, mas nem tanto quando pensamos que em Alagoas moram milhões de pessoas. Ela quer saber se essa preparação com 200 leitos, a criação de centro especializado para atendimento da doença, o adiantamento da inauguração do Hospital Metropolitano, a instalação de hospitais de campanha é apenas prevenção ou se existe um estudo que mostre que essa curva de casos será muito
muito elevada aqui no estado nos próximos dias? Olha, excelente pergunta. Queria dizer que as duas coisas. A gente está trabalhando para se prevenir, para não correr o risco de não ter os leitos necessários em caso de necessidade, e também nós temos vários estudos que divergem um pouco em termos de quantitativo, em virtude de que a doença ela se espalha baseado no tipo de convívio social, se as pessoas estão isoladas como em Alagoas, como nós estamos fazendo aqui, isolamento social, certamente a quantidade de contágio é menor do que se tudo estivesse na devida normalidade. Por isso a gente está fazendo o isolamento social, que é para dar tempo do Estado oferecer essa estrutura. Mas se a gente não vier a usar, porque a doença não contaminou tanta gente em Alagoas, graças a Deus, tomara que isso ocorra, mas o contrário, a gente não pode correr o risco, que é a gente não se preparar e não ter leito para atender as pessoas. Foi isso que a gente verificou em alguns países do mundo. Por isso nós não estamos cometendo esses erros aqui. Mas a sua pergunta é excelente. A gente precisa, para prevenir, entregar essas estruturas funcionando. Se a doença vier, a gente estará mais preparado. Se ela não vier, nós vamos voltar a utilizar os equipamentos de saúde para o que eles foram construídos. Porque o Hospital da Mulher não foi construído para Covid, foi para tratar mulher, para cuidar das crianças. O Hospital Metropolitano foi para melhorar a quantidade de cirurgias, fazer cirurgias de alta complexidade, transplantes e também internar pessoas em UTI, mas não foi para Covid, mas nós vamos antecipá-lo e utilizá-lo para Covid nesse momento, né, secretário? Então isso funciona para as duas coisas, para prevenir e para adequar o nosso estado para se o surto for mais forte. Pergunta agora do J. Silva, da Rádio Correio Delmiro e site Correio Notícia. Dentro das ações de enfrentamento do novo coronavírus, houve alguma alteração no ritmo de trabalho da construção do Hospital do Sertão em Delmiro Gouveia? Não, o Hospital do Sertão de Delmiro Gouveia não houve alteração ainda, porque a previsão dele de entrega seria somente no ano que vem. Então não adianta a gente antecipar, porque não dará tempo para enfrentar a pandemia nos próximos meses. O que estava mais próximo, graças a Deus, de ser entregue era o maior deles, que é o Hospital Metropolitano em Maceió. Esse a gente agilizou. Se a pandemia for durar mais tempo, mais meses, nós estamos verificando acelerar também a obra do Hospital de Porto Calvo, que é a que está mais próxima do final. O Hospital de Delmiro, ele passou um pouco de 50% agora, né, secretário? Isso. Ele está com cerca de 60% de obras prontas e isso impede a gente de criar um cronograma para entregá-lo no curtíssimo prazo. Mas o Hospital de Delmiro vai ser entregue para o Alto Sertão de Alagoas e será a realização de um sonho, dado que no Alto Sertão do estado nunca foi construído um equipamento daquele porte que vai permitir tratar até 85% dos casos de saúde sem as pessoas precisarem sair da região. Esse é um investimento muito importante para o Alto Sertão do estado. Agora a pergunta do Odilon Rios, do Repórter Nordeste. Há relato de racionamento de máscaras no hospital universitário que não é vinculado ao governo de Alagoas, mas os problemas nele acabam sobrecarregando a rede estadual. O governo enfrenta problemas no abastecimento de material hospitalar? O governo do estado não, a gente inclusive está ajudando outras instituições, já enviamos inclusive máscaras para o próprio hospital universitário. O governo do estado está enviando máscaras e outros equipamentos para outros, como a Santa Casa de Misericórdia, o Veredas. Esse momento, pessoal, o governo do estado tem sido solidário com todos, porque a gente precisa trabalhar integradamente. É correto o que o Odilon diz, que se o problema acontece no hospital universitário, mesmo sendo uma instituição federal, ele rebate na gente. Por isso a Secretaria de Saúde tem buscado ajudar a todos que também estão nos ajudando. Porque, por exemplo, a gente mandou EPI para o Veredas, porque eles estavam com dificuldade de comprar, né, Alexandre? Mas eles também estão nos oferecendo leitos de UTI, leitos de retaguarda. O estado está contratando esses leitos que eles têm disponíveis, de maneira, pessoal, que esse momento é um momento de integração completa, todo mundo trabalhar juntos, a sociedade, setor produtivo, instituições filantrópicas, para que a gente encontre o melhor caminho para minimizar os efeitos da Covid-19 em Alagoas. Pergunta agora da Olga Sarmento, da TV Pajuçara. Ela quer saber do secretário Alexandre Aires qual o procedimento para informar familiares sobre suspeita e resultado de testes.
Boa pergunta também. Desde o momento que o cidadão se apresenta a uma unidade de saúde que o seu quadro é semelhante a um quadro de portador de Covid, ele preenche um relatório, uma ficha, as suas amostras são colhidas e a partir dali ele tem um acompanhamento. Ele tem um acompanhamento permanente e ele informa quantas pessoas ele teve contato nos dias que ele estava apresentando sintomas ou se ele chegou de alguma viagem, com quem ele teve contato, para que a gente possa monitorar toda essa rede. Com isso, a gente já está conseguindo identificar, inclusive, quais são os pontos, governador. Aqui em Maceió, principalmente, a maioria dos casos suspeitos são aqui em Maceió, a gente tem identificado onde tem a maior concentração de suspeitos e a gente vai passar, inclusive, a monitorar mais fortemente esses casos, acelerar os exames, continuar conversando e dialogando com essas pessoas, porque a conscientização de quem é suspeito, ela é muito importante para que você não contamine outras pessoas indevidamente. Certo. Agora a pergunta do Carlos Madeiro, do UOL. Os estados do Nordeste têm anunciado ampliação de medidas restritivas, como a suspensão de aulas até o fim de abril. É isso que todos os médicos ouvidos falam ser essencial. Alagoas não irá seguir alinhado com os demais estados e fazer semana a semana não acaba gerando uma expectativa desnecessária de reabertura? Não, Alagoas seguirá em comunhão com os demais estados. Aliás, eu tenho dito que nós vamos agir integradamente. É que nós fizemos o último decreto dando um prazo de mais 8 dias, mas para a educação, provavelmente nós vamos ampliá-lo, sobretudo com o crescimento da Covid-19 no Brasil e com o aumento de mortes, de maneira que nós vamos sim trabalhar integrados com outros estados do Brasil, especialmente os estados do Nordeste. Luiz Dantas, da Rádio Grande Rio, de FM, de Penedo, ele quer saber quando o apoio financeiro do governo de Alagoas de fato vai chegar aos municípios. Secretário Alexandre, quando o apoio vai chegar aos municípios? Eu estive há pouco, governador, antes de vir aqui para essa live com o secretário Nonô, que me confirmou que o depósito foi feito hoje. Então hoje todos os municípios já receberam o recurso. O município de Maceió, por exemplo, recebeu em torno de 4 milhões de reais referentes a esse apoio do governo federal. É bom citar que os 9 milhões que chegaram foram 100% dividido entre os 102 municípios numa conta e numa divisão escolhida pelos secretários municipais de saúde. Isso é uma coisa importante, né? A gente recebeu 9 milhões de reais e fizemos a distribuição integral dos recursos e, além disso, por critérios estabelecidos pelas próprias cidades, priorizando tamanho de população e rede de atenção em saúde. E, como disse o secretário, esses recursos foram depositados já hoje, pela confirmação do recebimento da capital aqui de Maceió. Agora a pergunta do Gilson Monteiro, portal TNH1. Nesse caso da primeira morte, após o paciente entrar em estado grave, porque ele não foi transferido para o Elvio Alto, que é referência no tratamento da Covid-19 aqui no estado? Romário, responda isso aí tecnicamente. Só ele não comporta, né? Primeiro tem que ser deixado claro que o paciente, ao chegar na unidade, ele é classificado e aí é feita a coleta. E ele é transferido para as unidades que são referências após a confirmação. No Hospital Elvio Alto tem os leitos reservados tanto para os demais pacientes que já estão lá internados, e existe o leito de isolamento que é para o isolamento de Covid. Então o paciente ele foi coletado os exames e após a confirmação ele é transferido para a unidade de referência, até para não misturar os pacientes que são suspeitos ou com algum paciente que seja confirmado. Então o paciente ele primeiro é diagnosticado, após o diagnóstico ele vai para a unidade de referência. Muito bem, então as informações precisas com as perguntas, inclusive tirando todas as dúvidas e também esclarecimentos para você que está acompanhando aqui o Cidade Alerta Alagoas, para você receber as informações na velocidade em que ela acontece, tá? Para que vocês fiquem por dentro então de todos os detalhes em relação ao combate ao coronavírus